O que caracterizava as pessoas nesses dias? Vou nominar algumas para os irmãos. A primeira coisa que marcava era a vida de oração. Havia muita oração. Havia muito clamor a Deus. As pessoas oravam ao Senhor. As pessoas priorizavam as reuniões de oração, as noites de oração, as madrugadas de oração. As pessoas dobravam os seus joelhos diante do Senhor e clamavam com intensidade. Clamavam, e não era uma ou duas ou três, eram todas as pessoas. Por exemplo, nós temos a história de Susana Wesley. Susana Wesley era uma mãe de 19 filhos. Ela tinha 19 filhos, mas ela orava 1 hora por dia. Você pode entender um negócio desse? 19 filhos para cuidar, mas 1 hora por dia, ela dobrava os seus joelhos. Susana Wesley foi a mãe dos 2 grandes avivalistas, John Wesley e Carlos Wesley. Carlos Wesley se destacou na área musical e John Wesley na área de pregação, que é o fundador da igreja metodista, fundada por John Wesley. Eu tive a honra, há uns anos atrás, de subir no púlpito que era usado por John Wesley. Entrar no quarto onde John Wesley orava, conhecer o seu quarto, o estrada onde ele colocava os joelhos no chão e orava a Deus para o avivamento, o porão da sua casa, o sótão da sua casa, um lugar de oração, e conhecer a sua capela e subir no seu púlpito e conhecer aquele local. Mas John Wesley, filho de Susana Wesley, uma mãe com 19 filhos, mas que orava 1 hora por dia, porque a oração era algo prioritário. A oração era o alimento da alma. Mas não era, repito para você, meu irmão, minha irmã, uma oração mecânica, uma oração vazia, era uma oração fervorosa. Como Isaías aqui, se fendesse os céus, se os montes descessem e tremessem, sim, ou seja, fervor. Aí você vai para a palavra de Deus, e você depara com alguns textos, por exemplo, no crescimento da igreja. Em Atos capítulo 6, versículo 4, quando os apóstolos dizem: e quanto a nós nos consagraremos à oração e à palavra. A igreja está crescendo, a igreja está evoluindo. As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, as visitas para serem feitas. Então os apóstolos falaram assim: nós vamos consagrar ao ministério da palavra e da oração, e foi eleito os diáconos. Atos 6, eleição de diáconos, para cuidar da assistência social, para cuidar do ministério de visitação. Mas os apóstolos dedicavam a 2 coisas apenas: oração e pregação, pregação e oração. Não só os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas 6, versículo 12, diz que ele retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Veja que Jesus, o Filho de Deus, ele passa uma noite inteira orando ao Senhor, ele passa uma noite inteira clamando ao Senhor, ele passa uma noite orando. Se Jesus, o Filho de Deus, ele passava uma noite inteira orando, imagina eu e você. Ele orava. A Bíblia nos diz em Daniel 9:3: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, com súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Daniel 9, 3 e 4.